Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, todo primeiro domingo do mês, o nosso objetivo é nos encontrarmos nesse santo lugar para participarmos da mesa do Senhor, da santa ceia. Ela é santa porque é a ceia do Senhor, não é necessariamente a ceia da Igreja Batista, mas a Igreja de Cristo, de modo que os demais irmãos de outras denominações sintam-se à vontade de participar, caso esteja conosco. Não é uma ceia restrita, não é uma ceia exclusiva, mas é uma ceia aberta para aqueles que gozam da mesma comunhão e que participam da mesma fé. E é importante, irmãos, esse culto de ceia, convocarmos todo o ministério e toda a liderança. Eu sou muito coerente quando digo que se a pessoa não tem condições de cear, ela não tem condições de ministrar. Então, de modo que se a pessoa não participa da ceia, ela não tem a mínima condição de participar de ministério. A ceia, talvez você não saiba, mas ela vem como uma substituição do sacrifício no Antigo Testamento. Nós fazíamos o sacrifício no Antigo Testamento, eu me refiro ao povo de Deus, fazendo alusão ao sacrifício de Cristo que seria realizado. E esse sacrifício já foi realizado. E hoje, no Novo Testamento, no período da graça, nós celebramos a ceia em alusão ao sacrifício que já foi feito. Então, a ceia, ela é imprescindível na vida do cristão. Ela é extremamente necessária. Infelizmente, muitos irmãos estão subestimando, e a Bíblia nos fala que através dessa ignorância, havia muitos doentes e muitos também que morriam, o apóstolo Paulo fala, por ignorar a importância da ceia. E eu vou um pouco além, e eu já disse isso algumas vezes, mas é sempre bom repetir: deixar de ceiar por causa do pecado é cometer um pecado maior ainda. Entenderam? E pastor, e ceiar em pecado? Aí é uma desgraça total. Mas eu torno a repetir, não pode cear em pecado. Não pode cear em pecado. Mas deixar de cear por causa do pecado é cometer um pecado maior ainda. Porque, meus irmãos, o que é que nos traz a garantia e a segurança do perdão dos nossos pecados? Você já leu João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 9? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, sabe por que a pessoa deixa de cear às vezes? É para alimentar o pecado, através do orgulho, através do ressentimento, através da vaidade. Hoje eu não vou cear, porque ontem briguei com minha esposa, briguei com meu filho, briguei com os meus pais, briguei com a namorada, briguei com um gato, com um cachorro, com um papagaio, então não estou em condições de cear. Pede perdão. E é interessante que não é somente pedir perdão a Deus, é pedir perdão. A gente tem essa prática, né? A gente ofende ao irmão e pede perdão a Deus. Mas a Bíblia diz: vai até o teu irmão. Esse trajeto é difícil, mas é necessário. E Deus não está interessado em quem está certo, quem está errado, quem tem razão, quem não tem. Deus está interessado com quem vai dar o primeiro passo. Que a Bíblia diz que o ofendido tem que ir ao ofensor. Para Deus o importante é que o mal deixe de existir. E tem que ser através de alguém. E certamente será através daquele que tem mais maturidade, mais sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, se você pecou contra Deus, peça perdão a Deus. Mas se você pecou contra seu irmão, peça perdão ao seu irmão. Caso contrário, a sua participação na ceia torna-se abominável.
sujeito à doença e sujeito à morte. E a Bíblia diz que foram muitos que adoeceram e morreram. Caso contrário, Deus diz o seguinte: olha, não traga sua oferta, nem seu dízimo no altar, não traga seus tostões, pensando que está servindo a Deus, porque não vai estar servindo. Deus não é um mendigo pedinte, desesperado, em busca de nossa contribuição. O que Ele quer de fato é o nosso coração. Amém? Recapitulando tudo, podemos cear em pecado, não é isso que o pastor está falando. Eu sou responsável pelo que falo, você é responsável pelo como interpreta. E cada um prestará conta diante de Deus. Cuidado, às vezes a gente tende a ser mal interpretado. O pastor não está dizendo que deve cear em pecado. É abominação cear em pecado. O que o pastor está dizendo é que deixar de cear por causa do pecado é cometer um pecado maior ainda. Porque o que nos garante o perdão é a confissão. E às vezes a pessoa não confessa por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da mágoa, do ressentimento. Então, meu irmão, vence os teus inimigos, expulsa os teus fantasmas, exorciza de vez as tuas perturbações e vai pedir perdão a quem quer que seja, dobra o teu joelho. Por isso que é importante, né? Toda ceia a gente começar um período com os joelhos dobrados, prostrados, aproveitar esse momento, para que o Senhor venha nos curar e venha nos sarar. Ok? Então, a partir de hoje, nós vamos resgatar algumas coisas que sempre tivemos, nada de nenhuma novidade e nenhuma inovação, é tudo revelação da palavra. A partir de hoje, 3 coisas nós vamos fazer, primeiro domingo de cada mês. Nós vamos celebrar a ceia, e a participação de ministérios e membresia é imprescindível. Eu vou cobrar isso muito dos líderes. Se a pessoa não tem condições de ceiar, ela não tem condições de participar do ministério. Então ela fica em stand-by até ela resolver a sua vida, salvo por exceções, doença, trabalho, viagem, evidentemente, né, cada caso é um caso, mas por displicência isso jamais vai ser tolerado. Né? Há pessoas que eu ficava acompanhando que passavam meses e meses sem cear, isso é um absurdo. Né? Nós temos que ter esse temor reverencial ao Senhor. Segunda coisa, nós vamos fazer um clamor por todo o ministério, por toda a igreja, pela nossa cidade, assim como foi feito, como nós fazíamos. Por isso que é importante que os irmãos venham em jejum, em consagração, tá? Você vai, a partir das 10 às 22 horas, meia-noite, você vai consagrar o seu jejum ao Senhor. E você vai só beber água, tá? Para vir em total consagração a Deus, nos domingos de manhã, nos dias de ceia, para estarmos diante do Senhor buscando um tempo de bênção, um tempo de transformação, ok? Então, a importância da ceia, primeiro domingo de cada mês, o clamor com a intercessão. E o terceiro, eu falei quinta-feira e torno a repetir, você vai trazer o seu dízimo no primeiro domingo de cada mês, se você puder. Nem todos conseguem trazer no primeiro domingo de cada mês, né? Há pessoas que recebem no início do mês, no meio do mês, no final do mês. Mas se esse for o seu caso, separe uma oferta, porque toda ceia nós estaremos clamando pela vida dos dizimistas e clamando também pela vida dos ofertantes, seguindo aquela instrução do apóstolo Paulo, no primeiro dia da semana, que é o domingo, o dia de coleta, onde tinha essa prática na igreja primitiva, não necessariamente que a gente tem que dar só o primeiro domingo do mês, você pode dar qualquer hora, qualquer lugar, depositar, trazer na frente, fique à vontade. Mas nesse domingo nós estaremos clamando, tá? Eu, por exemplo, não tenho condições de trazer o dízimo no primeiro domingo do mês, mas trago uma oferta de amor, levanto o envelope e assim estarei orando e clamando ao nosso Deus para que Ele esteja abençoando os dizimistas e os ofertantes de sua casa, principalmente em nossos dias em que a Bíblia diz que os tempos seriam difíceis, trabalhosos, os homens seriam jactanciosos, amantes de si, soberbos e avarentos, né? Onde Mamon seria a maior divindade do nosso tempo, né? Baal, Astarote, Maloque, essas divindades nem existem, mas Mamon ainda está presente em nosso tempo.
E Jesus chama a devoção ao dinheiro como uma divindade. E nós estaremos repreendendo esse mal, né, em nossas vidas e consagrando que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Amém? Eu quero te convidar, meu querido, para meditarmos na palavra do Senhor em Malaquias capítulo 3. Nós estaremos lendo do versículo 6 ao versículo 12. Malaquias, capítulo 3, versículo 6 ao 12. Hoje nós não estaremos dando sequência à nossa série de estudo. Primeiro domingo de cada mês por ser ceia será livre. Os irmãos encontraram Malaquias capítulo 3, versículo 6, 12? É fácil, né? O último livro da Bíblia e uma das passagens mais conhecidas, citadas e mencionadas. Oi? Eu falei novo, foi? Da Bíblia. Ainda bem, temos assistentes aqui. O último livro do Antigo Testamento, por essa razão é fácil, e uma das passagens narrativa mais citada, mais mencionadas. E é uma passagem, irmãos, permita-me assim dizer, um tanto complexa, devido a diversas polemizações e controvérsias existentes. Mas o nosso intuito aqui é trazermos um conhecimento histórico desse período, e dessa forma abordarmos determinadas implicâncias extremamente relevantes para o nosso tempo, contextualizando com a nossa realidade, ok? É um texto que, confesso, a maioria dos pastores, pelo menos falo por mim, evito comentar. Eu tenho uma série de mensagens que vai mais de 300 pregações em áudio, todas elas gravadas. Evidentemente, esses 10 anos de ministério, nós não gravamos todos os anos, mais de uns 2 anos para cá em que estamos gravando. Eu me recordo que durante esse período de ministério de 10 anos de pastorado, eu nunca preguei, citei, mencionei, mas nunca fiz uma mensagem expositiva sobre esse texto, e achei por bem compartilhar com os irmãos nessa hora e pedir, sobretudo, a atenção da amada igreja. E dizer que nós não podemos, de modo algum, termos constrangimento ao falarmos sobre finanças. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Finanças foi o assunto que Jesus mais falou. Eu falei uma vez isso no seminário, teve um seminarista que ficou um pouco confuso, curioso, e eu mostrei a ele, através de estudiosos da palavra de Deus, e isso é uma unanimidade, todos chegam ao mesmo consenso, que Jesus falou mais de finanças do que céu e inferno, mais de finanças do que anjos e demônios, mais de finanças do que oração e fé. A maioria das parábolas de Jesus, dos sermões de Jesus, estava relacionada a finanças. Isso porque onde estiver o coração do homem, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E nós estaremos tratando de um assunto que é um dos mais conhecidos, evidentemente, dízimo, a 10ª parte que pertence ao Senhor. É verdade que a gente tem se deparado, principalmente nos dias de hoje, com a internet, com as águas turvas da internet, esse turbilhão de informação, muito perigoso, muito perigoso. Não é? E eu chego pelo menos à conclusão que a maioria das razões apresentadas por aqueles que são contra o dízimo são razões escusas, são argumentos evasivos de pessoas cujas motivações estão mais relacionadas ao materialismo, mais relacionadas à avareza, do que propriamente instrução bíblica. O que há mais são esse tipo de argumentação. Mas vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 6 em diante. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido desde os dias de vossos pais. Vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor,
dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, que a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por esta causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida no campo não seja estéril, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Mantenha a Bíblia aberta nessa passagem. Veja, querido, não há como desassociar, e às vezes eu fico até preocupado com essa tendência de desassociar o Antigo Testamento do Novo Testamento, e Deus começa logo no versículo 6 dizendo, porque o Senhor não muda. Deus é único, Deus é imutável. Começa apresentando sua imutabilidade. Ele não muda. Então, evidentemente, o novo, ele é o complemento do antigo. De modo que o Antigo Testamento, sem o novo, ficaria sem sentido. Ambos se completam. A palavra do Senhor é uma só, e quando Jesus falava, errais e não conhecer as Escrituras, examinar as Escrituras, evidentemente ele estava se referindo especificamente ao Antigo Testamento, tendo em vista o fato de que o Novo não havia. Então Jesus em momento algum ignorou a importância do Antigo Testamento. Mas existe algumas tendências marcionistas. Marcion foi um homem no período, considerado como herege no período da igreja, que ele anulou totalmente o Antigo Testamento. E a verdade é que o Antigo Testamento sem o Novo fica incompleto e o Novo sem o Antigo fica sem sentido. Eles se complementam e Deus é único. E nessa passagem, precisamente aqui, ela nos apresenta que houve um momento na história de Israel em que Deus amaldiçoou toda a nação. Imagine, toda a nação amaldiçoada, norte, sul, leste, oeste, todo o território da nação de Israel amaldiçoada pelo Senhor. E exortou todo o seu povo, repreendendo e advertindo veementemente, severamente, como ladrões. Não há como suavizar aqui. O texto é muito bem claro. Deus chama esse povo, evidentemente nós estamos aqui compreendendo as Escrituras no seu tempo, no seu lugar, no seu espaço, na sua região e cultura. Mas Deus chama o povo de ladrão, devido à sonegação dos dízimos que pertencem exclusivamente a Deus. E é isso que a Bíblia nos ensina em Levítico capítulo 27, precisamente versículo 30 e 32. O versículo 30 diz que o dízimo pertence a Deus. O versículo 32 diz que tem que ser separado e consagrado para Deus. E a grande situação aqui é que o povo ignorou. O povo não observou mais essa instrução, essa ordenança. E o povo começou a administrar o dízimo ao seu bel prazer. É interessante que não se trata somente de dízimo, né? Você vai ver no versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E a nação de Israel, ela escolheu esse caminho de administrar o seu dízimo. E é interessante, irmãos, que o dízimo sempre foi um dos maiores termômetros de espiritualidade. Quando o povo estava bem, o povo dizimava. Quando o povo estava mal, o povo não dizimava. Isso a gente pode até imaginar em nossa vida pessoal. Cada um faça a sua própria interpretação acerca da sua experiência. Mas a realidade é que é uma grande tendência. Quando nós estamos bem com Deus, nós fazemos voluntariamente. Por meio de uma devoção, por meio de uma gratidão, por meio da fidelidade. Mas quando nós estamos maus, a primeira coisa que acontece é justamente reter o dízimo. Fazer uma retenção, uma sonegação, uma abstinência do nosso compromisso com a casa do Senhor. É verdade que ninguém é contra contribuição e cooperação.
Todo mundo é consciente de que toda instituição ela é mantida através de doação. Quem patrocina os shows, os espetáculos glamourosos que existem, dos artistas extremamente conhecidos, são os fãs. Quem patrocina o clube são os sócios. Quem patrocina o time são os torcedores. Então todo mundo está consciente de toda instituição, ela depende de cooperação e contribuição. Mas a grande dúvida dos dias de hoje é sobre o dízimo, se ele é válido para o nosso tempo ou não. O que é dízimo? É a 10ª parte. Esse aqui é o grande dilema que nós vamos tratarmos. Mas antes, permita-me ainda me aprofundar um pouco mais sobre essa situação deplorável, decadente, devastadora na nação de Israel. Uma decadência moral, uma decadência espiritual, onde Deus tinha amaldiçoado toda a nação e levanta o profeta Malaquias para despertar a atenção do povo ao arrependimento. E Deus é Deus chamando o povo de ladrão. Vocês estão me roubando, vocês são ladrões. Essa nação é ladra, corrupta. Isso é bíblico. Eu sei que muita gente gostaria de rasgar capítulo 3 de Malaquias, mas não tem como. Está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, está na nossa Bíblia. E isso de fato aconteceu, a revolta, a indignação de Deus com esse povo tão ingrato, com esse povo tão infiel, que não reconhecia que Deus era o provedor, que de Deus vinha toda a manutenção. Então, Deus levanta o profeta Malaquias para instruir esse povo. E convoca o povo para um arrependimento. E o que eu acho interessante é que Deus faz um pedido seguido de promessas. Um pedido seguido de promessa. O que é que o pedido faz? Trazei-me os dízimos. Trazei o dízimo. Mas imediatamente ele começa a fazer promessas. E é esse Deus que a gente serve, né, irmãos? Você já parou para perceber Provérbios capítulo 9, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus lagares e as tuas vinhas. Não é isso? Deus primeiro faz o pedido e a promessa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, da mesma forma. Quando ele fala sobre a lei da semeadura, ele diz: quem semeia pouco, pouco ceifará; quem semeia com abundância, abundância ceifará. E diz que depois no texto Deus vai abençoar a nossa sementeira e vai multiplicar e superabundar. Então veja que interessante. É um pedido seguido de uma promessa. Trazei todos os dias uma casa do tesouro. E depois vem uma série de promessas que daqui a pouco nós vamos tratar uma por uma. Mas essa verdade chama a minha atenção, assim como também a outra. E fazei prova de mim. O único momento, atenção igreja, o único momento em que Deus permite ser provado pelo seu povo é no momento da entrega do dízimo, da devolução do dízimo e da oferta. Não há outra menção bíblica. É Deus desafiando o seu povo. Me obedeçam e façam prova de mim. E aqui somente a nível de conhecimento fazer algumas considerações, porque esse texto ele nos fala duas coisas importantes sobre o local e sobre o objetivo. O local, trazei o dízimo à casa do tesouro. Então, naquela época, o dízimo não poderia ser desviado da sua função, da sua finalidade. Deveria ser entregue à casa do tesouro, e eram os levitas que administravam o dízimo. E eu posso imaginar por inferência, o texto não nos diz, mas também não é nenhum absurdo pensar, que havia pessoas que desviavam o seu dízimo. Ao invés de dar o dízimo para a casa do tesouro, davam um dízimo para determinado segmento, determinada instituição, determinado lugar. Era muito comum. Hoje em dia isso é muito comum. Tem pessoas que deixam de trazer o dízimo na casa do Senhor e dão o seu dízimo a um centro de reabilitação, a um orfanato, a um asilo, até programa de rádio, né? E a pessoa começa a administrar o dízimo. Na medida que você começar a administrar o seu dízimo, tenha certeza que ele deixou de ser dízimo. Que ele deixou de ser dízimo. Então, o local, casa do tesouro. E o objetivo do dízimo, qual era o objetivo do dízimo? Para mantimento da minha casa.
É através das doações, contribuições, por meio de oferta, por meio de dízimo, que conseguimos manter a casa do Senhor. E isso, evidentemente, naquele período no Antigo Testamento. Só que se fizermos uma analogia para o nosso tempo, percebemos que não é diferente. Essa obra precisa ser mantida. E como a obra de Deus será mantida? Deus não vai enviar os anjos dos céus enquanto Ele tiver os santos da terra. Tudo aquilo que for possível, faça. E quando se deparar com o impossível, espere de Deus. Mas não queira trocar as funções. Não queira fazer o impossível para que Deus faça o possível. Amém? Então, Deus também trata aqui, o objetivo é mantimento da sua casa. Manter a sua obra. Nós estamos agora, de manhã especificamente, em um lugar climatizado, sentado, não mais em bancos, mas em longarinas, né, mais confortável, né, diante de um equipamento todo de som, devido às contribuições e cooperações que existem para o mantimento da obra do Senhor. E isso é claro e evidente, eu sei que quanto a isso não há dúvida, pois a Bíblia é muito bem explícita. Mas eu gostaria, dentro de toda essa passagem e essa introdução feita, abordar uma temática com vocês que é as bênçãos aos dizimistas, que é justamente o tema dessa nossa reflexão hoje. As bênçãos aos dizimistas. Aos dizimistas, aqueles que são dizimistas fiéis. E é importante dizer aqui um detalhe. O fato de você ser dizimista não lhe torna necessariamente uma pessoa fiel a Deus. Mas o fato de você ser fiel a Deus, evidentemente você vai procurar ser dizimista. Ok? As bênçãos ao dizimista, baseado nesse pedido seguido de, olha o plural, promessas. Não é uma promessa, não. Faz um pedido, trazei-me, e depois as promessas. E quais são essas promessas em forma de bênçãos aos dizimistas? Primeira delas. Meu amiguinho aqui não está me ajudando, não. Passa slide. Ok. Bom, já não tem mais surpresa, né? Estão todas aí. Quais são essas promessas? Quais são essas bênçãos? Primeira bênção, eu peço à igreja que repita comigo. Bênçãos da provisão. Dá para ler aí? Vamos lá juntos? Bênçãos da provisão. Versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Primeira bênção é a bênção da provisão. E o que eu acho interessante nessa verdade, é que o texto diz, abrir a janela dos céus. É que essa bênção não vem da terra, essa bênção vem dos céus. Trata-se de uma provisão divina, trata-se de uma provisão celestial. Bênçãos dos céus. Deus vai o quê? Abrir as portas, as janelas. Abrir as janelas dos céus sobre o seu povo, assim como era o maná. Deus durante 40 anos sustentou o seu povo com maná. Essa provisão vinha dos céus para que o povo aprendesse tão somente a depender de Deus. A depender de Deus, a não entender que as coisas aconteciam pelo suor do seu trabalho na terra, mas a provisão, ela vem dos céus. E é isso que a Bíblia nos ensina em todo o tempo, confiarmos na provisão que vem de Deus. Eu passei 4 anos estudando no seminário, nós não desfrutávamos de condições plenas, era uma dificuldade, às vezes faltava o dinheiro total para pagar as mensalidades, mas de repente a gente se deparava com as provisões celestiais. De repente chegava um anjo na secretaria e nós éramos informados, olha, alguém passou por lá e pagou a mensalidade de todos os seminaristas internos. E a gente ficava encantado com isso. Teve um momento difícil que não tinha creme dental para escovar os dentes, a gente começou a escovar os dentes com sabonete.
A situação era complicada, a gente não podia sair, eu já falei isso a vocês aqui. Tá? E sabonete era uma coisa ridícula. Não faça essa experiência, é melhor não escovar os dentes. Né? Até que de repente, sem ninguém saber, sem ninguém imaginar, vem um pastor com uma caixa de material de higiene pessoal para todos os seminaristas, que durou um semestre. E a gente ali tinha creme dental, tinha shampoo, tinha condicionador, tinha papel higiênico, tinha tudo, rapaz. Foi uma bênção de Deus, uma bênção do Senhor. E aí você vê a provisão em Deus nos ensinando, diante das escassez, diante das privações, a sua grande provisão em nossa vida. E é interessante como a Bíblia vai nos ensinando em todo o tempo. Mateus 6,33 diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus simplesmente, naturalmente faz a dele. É tudo uma questão de confiança. E o texto nos diz: bênção sem medida. É o que está escrito em Lucas 6,38. Dai, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Olha que coisa tão tremenda. Dai, e dá-se-vos-á o quê? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Olha que coisa tão maravilhosa que a Bíblia vai nos ensinando. O difícil é crer, e mais difícil ainda é viver. Mas o Evangelho é justamente isso, irmão, é um convite à fé. E esse convite não é racional. Esse convite, ele excede, ele transcende as dimensões da nossa racionalidade, vai muito além. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. E Deus em todo o tempo está nos chamando para viver em fé. E Deus aqui instruindo o seu povo durante esse período, diz: trazei-os, diz, uma casa do tesouro. Aparentemente é digamos assim, é um prejuízo. Aparentemente pode ser interpretado como um desperdício. Mas o que Deus está ensinando é que ninguém vai sair perdendo por confiar. Ninguém vai sair perdendo por confiar. Você já percebeu que quando Deus faz, Ele não desperdiça, mas Ele sempre faz além do que pedimos, pensamos, imaginamos e esperamos. Veja a multiplicação dos pães e dos peixes. Sobrou 12 cestos, curiosamente, um cesto para cada apóstolo incrédulo. Mas Jesus teve o cuidado: junte o que sobrou. Ele não desperdiça, mas Ele faz sobejar, Ele faz superabundar. E isso é maravilhoso demais, e nós encontramos essa verdade em todo o Evangelho. A mulher, a viúva da multiplicação do azeite, o azeite parou de multiplicar quando ela parou de trazer vasilhas. Mas se ela ainda tivesse continuando trazendo vasilhas, o azeite ia se multiplicando. E é esse Deus que nós cremos. Então, meus irmãos, a primeira bênção, a primeira promessa seguida do pedido, e as bênçãos do dizimista, é a bênção da provisão. De quem você depende? De quem você depende? Eu creio que é um momento propício para lembrarmos do que está escrito em Provérbios: muitos buscam o favor daqueles que governam, mas o nosso socorro vem dos céus. Nosso socorro vem do Senhor. E esse período, de eleição, a gente vê pessoas alucinadas, paranoicas, procurando ser apadrinhada por um político. Elas não são guiadas por ideais, elas não são guiadas pela causa, elas não são guiadas pelo bem coletivo, mas pela proposta pessoal. Pela proposta pessoal. E aí eu vejo pessoas mudando de partido uma hora. Eleições anteriores servia a um candidato, essa hora serve a outro. E tudo é uma questão de interesse. Busca o favor daqueles que governam. Então, para elas, a provisão vem daqueles que estão no poder. Nossa provisão não vem de homens. Nossa provisão vem de Deus. Nossa provisão não vem desse mundo. Nossa provisão vem dos céus. Por isso que a Bíblia diz: abrirei as janelas dos céus. Amém? E derramarei bênção sem medida. A segunda bênção que Deus promete
Versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não se consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estérea, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Quando Deus diz aqui, por vossa causa repreenderei o devorador era o gafanhoto, que vinha sobre as plantações no período de colheita e devastava e assolava tudo aquilo que o povo tinha semeado com sacrifício, regado com suor. Infelizmente, por consequência do pecado, tudo era perdido. A Bíblia fala em outra passagem, Ageu, capítulo 2, que o povo tudo tinha em saquetel furado. O que é saquetel furado? Você coloca a moeda lá e ela cai. Você não vê nada. Você trabalha e não tem nada. Assim era a situação desse povo. E o que é que Deus diz? Por vossa causa, por amor a vós, por cuidado a vós, repreenderei o devorador. E não só o devorador, como toda a esterilidade da terra. A terra não será mais infrutífera, não será mais estéril. É o que o Senhor promete. E isso naquele tempo, gafanhoto, obviamente está falando literalmente de gafanhoto. Mas agora, negar que não há uma ação do inimigo sobre as nossas vidas, que nos impede de crescermos, que nos impede de prosperar, seria muita ingenuidade. Porque tanto Malaquias quanto Ageu já fala sobre isso, a maldição do saquetel furado. Você junta, você acumula, mas você não obtém nada, tudo se perde. E esse devorador, e agora falo no sentido espiritual mesmo, ele existe. Pessoas que simplesmente têm a conta da farmácia sempre alta, a conta do supermercado sempre alta, que as coisas não têm duração, simplesmente tudo se desgasta, é deteriorado com o tempo, sofre depreciação do tempo. E eu já me deparei com várias pessoas dizendo, pastor, não sei o que é. E eu confesso a vocês que já conheço pessoas que ganham um salário e conseguem viver melhor do que pessoas que ganham 10 salários mínimos. E a interpretação que eu faço é a fidelidade de um e de outro, a do Senhor. Porque pessoas que vivem de 10 salários mínimos, uma conta na farmácia, no supermercado, sempre alta, sempre precisando comprar algo. Eu vivi essa experiência quando eu me converti, irmãos. Roupa eu comprava umas 4 vezes por ano. Era Semana Santa, era São João, era um período de setembro, eu fazia uma feirinha também. E período do fim do ano. Eram umas 4 feiras por ano que eu fazia de roupa. E a fazia não era simplesmente por vaidade, não. Tinha vaidade, tinha, que eu confesso. Mas era necessidade. Como as roupas se desgastavam com muita facilidade. E depois que eu me converti, eu comecei a ver as coisas se mantendo. Comecei a ver um tênis que eu comprava antes, durava 1 ano, às vezes nem chegava a 1 ano, passando 5, 6, 7 anos. Eu não vou dizer aqui que eu tenho roupa da época do seminário, porque vocês sabem, né? Eu não sou mais o mesmo. Aí eu tive que doar essas roupas. Mas em condições plenas de uso. Em condições plenas de uso. E aí você vê o cuidado de Deus, a proteção de Deus em nos preservar, em nos guardar de toda maldição espiritual desse gafanhoto. Naquela época, física. Hoje a gente pode entender espiritualmente. Espiritualmente. Essa entidade, esse principado que atua diretamente nas nossas finanças, não permitindo que a gente venha prosperar. Compra um eletrodoméstico, infelizmente queima, já precisa comprar outro. Eu vejo muito isso na casa dos meus pais, as coisas o quanto dura, na casa da minha mãe, o quanto as coisas duram, o quanto tempo passa as coisas, e louvado seja o Senhor por isso. Terceiro lugar, a bênção do reconhecimento, versículo 12. Diz o seguinte: todas as nações vos chamarão felizes. Repita comigo. Todas as nações vos chamarão. Olha que lindo aqui, irmãos.
Deus promete a bênção da provisão, a bênção da proteção, em terceiro lugar, a bênção do reconhecimento. O que significa isso? É que Deus está falando àquele povo que as nações ao derredor, a toda a circunvizinhança, ia olhar para a nação de Israel e ia dizer: vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. Ou seja, a bênção do reconhecimento, ela também se transforma num testemunho de que Deus é Deus em nossas vidas, que Deus é Senhor em nossas vidas. E eu fico feliz ao ver essa palavra hoje se cumprindo em nossas vidas. Eu tenho diversos relatos de pessoas que são testemunhos na sua família, são testemunho na sua vizinhança, e que tem esse reconhecimento, esse valor, essa honra das pessoas que antes de Cristo conheciam a sua história e depois de Cristo se depararam com a nova realidade. E diz: rapaz, como Deus foi bom em sua vida, como Deus foi fiel em sua vida. Nós temos empresários nessa igreja que chegou na igreja falido, declarando falência. Deus abençoou, prosperou, tem crescido graças ao nome do Senhor Jesus. Mas são tantos casos que a gente pode avaliar essa mudança, a gente pode avaliar toda essa transformação. E o mais interessante, o quanto Deus se interessa de nos dar reconhecimento, para que o nosso reconhecimento seja testemunho da sua provisão, da sua proteção em nossas vidas. O Salmo 126 é um exemplo histórico para essa passagem, quando diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Restaura, ó Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, porque aqueles que com lágrimas semeia, com um júbilo ceifarão. Aqueles que saem andando e semeando, voltarão com um júbilo, trazendo os seus molhos, trazendo os seus feixes. Olha o que esse texto nos diz: as nações virão e dirão: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E o que Deus promete a esse povo nessa época é o reconhecimento. Reconhecimento que as nações pagãs, perversas ao seu redor dirão. Todas as nações, viu? Não são algumas. Todas as nações vos chamarão o quê? Felizes. Felizes. Agora, contextualizando para o nosso tempo, imagine as pessoas que conheciam a sua história olhar para você: feliz, feliz, bem-aventurado, foi Deus que fez, é Deus que tem feito. A quarta bênção e a última bênção é a bênção da prosperidade. Versículo 12, parte terminal diz: porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Terra deleitosa. Verdadeiramente terra que mana leite, mana mel. Terra fértil. Terra frutífera. E se você for analisar isso que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. Quando você lê Isaías capítulo 1, versículo 19, olha a forma de Deus tratar o seu povo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha, eu acho que você concorda comigo. Deus tem o melhor para nós. Isso é claro e evidente na Bíblia. O próprio Jesus faz essa comparação: se vós que sois maus sabeis dar o melhor para os vossos filhos, imagine eu, Pai Celestial. De modo que se alguém pede pão, ninguém daria pedra; se alguém pede ovo, ninguém daria escorpião; se alguém pede peixe, ninguém daria serpente. Vocês dariam isso aos filhos de vocês? Não. Então imagine eu, Pai Celestial. Quando Jesus fala do ladrão que veio para matar, roubar e destruir, em João capítulo 10, versículo 10, ele também fala: mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Sabe o que é que eu entendo por abundância? Mais do que o necessário, mais do que o suficiente. O que Deus tem para as nossas vidas é abundância. Isso é bíblico.
Deus tem para as nossas vidas abundância. Agora, deixa eu te dizer uma verdade aqui. Para que eu não seja mal interpretado, eu sempre tenho esse cuidado. Eu não sou a favor da teologia da prosperidade, não, irmão. Não sou. Se eu fosse a favor da teologia da prosperidade, eu tinha vergonha de andar no meu carro velho, está todo quebrado, não tem condições nem de fazer uma viagem. Não é? Meu carrinho velho já está todo desgastado, dando dor de cabeça, né, Vanessa? A única porta que abre é a minha. Eu abro num lugar, abro, arrudeu, abro a porta para a Vanessa. O pessoal pensa, olha que pastor romântico. A moda antiga. Um carro velho. Vanessa um dia desse saiu para trabalhar, 6h30, ela pega de 7 horas. Quando ela vai passando na avenida, o pneu do carro fura. Isso porque tinha furado na noite anterior, a gente ajeitou, aí fura. Ela está lá de salto alto, trocando o pneu. Até que uns anjos apareceram na hora e ajudaram. Não é? Se eu fosse a favor da teologia prosperidade, eu tinha vergonha de andar no meu carrinho, que já está um pouquinho velho, e tinha vergonha de toda semana andar de mototáxi para cima e para baixo. Toda semana, de terça a sexta-feira, eu venho de mototáxi, desde que eu vendi minha moto ano passado, e volto de mototáxi. Às vezes, quando o Vanessa me dá uma carona, ou quando não, o evangelista Rodolfo me dá uma carona. Mas se não, é mototáxi vindo e indo. E fora de contar de Rodolfo, né? É passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Aperta, Jesus. Eu não sou a favor da teologia da prosperidade, mas também eu não sou adepto da teologia da miserabilidade. Eu não sou devoto de Kenneth Hagin, da teologia da prosperidade, mas também não sou adepto da teologia franciscana, que sinônimo de santidade é abnegação total, pobreza, que a gente vê como miserabilidade. Isso é até complicado. Você já viu as imagens dos santos canonizados pela Igreja Romana? É tudo assim, ó. O fruto do Espírito é alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Eu tinha medo quando eu frequentava a igreja, eu dizia, meu Deus, o que é isso? Servir a Deus é dessa forma? Valeu-me Deus. Não. E aí tem essa teologia da miserabilidade, a teologia da prosperidade. Pastor, então qual é a sua teologia? Bom, eu acho que eu criei essa teologia, pelo menos eu nunca vi ninguém falar sobre ela não, tá? É a teologia do contentamento, que está lá escrito em Hebreus 13:5. Pelo menos assim que eu penso, assim que eu creio, assim que eu vivo. Hebreus. Quando eu li esse texto, eu disse, está aqui. Nem a prosperidade dita como por aí, nem a miserabilidade encarnada por outros. Hebreus 13:5. Os irmãos encontraram? 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor sempre será o nosso bem mais precioso. O Senhor sempre será a nossa posse mais valiosa. O Senhor sempre será o nosso tudo. Então eu sou a favor dessa teologia. A teologia do contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes. Sem avareza, sem ganância, sem usura. Porque está escrito, nunca te deixarei, nunca te desampararei. E quando eu falo aqui a bênção da prosperidade, eu gostaria de deixar muito bem claro. Prosperidade não se limita necessariamente a bens materiais, a acúmulos de posses. Eu diria que as riquezas são apenas um detalhe. Porque, ao meu ver, prosperidade não é quem mais tem, mas quem menos precisa. A gente se depara todos os dias com informações de pessoas milionárias tirando suas vidas. Basta haver uma oscilação nas bolsas de valores. Basta haver uma oscilação na cotação do dólar. Essas pessoas estão tirando suas vidas. Vive atormentada.
vivem atormentada. Conheço alguns ricos aqui em Paulo Afonso que vivem em base de remédio, e outros que não conseguem andar pelas ruas, porque é riquezas ilícitas, riquezas através de atos imorais. Então, quando eu falo de prosperidade, eu falo de uma prosperidade que vai além dessa materialização. E essa prosperidade é paz com Deus, é comunhão com Deus, é saúde. É saúde, porque do que adianta você ter sua conta bancária, sabe, mais de 15 dígitos, 10 dígitos em diante, e ao mesmo tempo não ter saúde. Eu já contei uma história, alguns se escandalizaram, contei essa história há 10 anos, quando a mulher estava em estado terminal de câncer, problema sério no seu estômago, e no final da sua vida, o médico diz: olha, você só tem algumas horas da sua vida, e todo aquele apartamento, história verídica, apartamento particular no hospital, e a família reunida, disse: olha, o que a senhora deseja que a gente faça? Ela diz: traga as minhas joias. E a família foi lá e pegou as joias, cada joia preciosa, cada joia valiosa, raríssima. E ela começou a olhar: essa aqui eu comprei em Londres, essa aqui foi em Paris, essa aqui foi em Nova York, essa aqui foi passeando em Veneza. De repente deu uma dor de barriga naquela senhora. E ela do nada, e a joia dela ficou tudo fedida, tudo melada a merda. E ali mostrou de fato o que é a vida. O que é a vida, quão insignificante é a nossa vida. E isso é triste, irmãos, que a gente vive nesse mundo, né? Em que as pessoas têm a tendência de amar as coisas e usar as pessoas, né? Onde o certo era usar as coisas, amar as coisas e usar as pessoas, onde o certo era amar as pessoas e usar as coisas. É essa inversão que há. Então, prosperidade aqui, pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas eu creio sim, que as bênçãos aos dizimistas é a bênção da provisão, proteção, reconhecimento e da prosperidade. E digo, me considero uma pessoa próspera. Tenho muitas privações. E talvez um materialista me ouvindo isso comece a dar gargalhada, comece a ironizar e me tratar com sarcasmo. Mas eu me considero uma pessoa próspera, por causa do direito de andar com cabeça erguida, em todos os lugares, poder entrar e sair com honra, sem mácula alguma, viver em paz, dormir sossegado, na plena consciência, que não usurpei nada de ninguém, que não defraudei nada de ninguém. Se isso não é prosperidade, me diga o que é então. Há prosperidade maior do que a plenitude da paz que excede todo entendimento? Não há. Então, quero chegar à conclusão dizendo o seguinte: pastor, tudo nesse contexto histórico o Senhor contextualizou para o nosso tempo, tudo bem, mas a pergunta que não quer calar: o dízimo é lei? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Tenho colegas de ministérios, referências, até nacionais, que acredita que o dízimo é uma ordenança, acredita que o dízimo é um mandamento. Até nomes respeitados, como Hernandes Dias Lopes, ele tem vídeos falando sobre o mandamento e a ordenança do dízimo. Tanto outro, esses 4 pontos que vocês viram aqui, foi extraído do Dr. Russell Shedd. O sentido é o mesmo, mudamos apenas as nomenclaturas das lições. Mas Dr. Russell Shedd, aqui na Bíblia de Shedd, está aí na sua Bíblia, comentáriozinho no final, Rodolfo, você que tem a Bíblia igual a minha, você vai encontrar isso. Capítulo 3, você vai encontrar, no capítulo 3, falando sobre, veja aí, na página 1323,
lá naqueles comentários embaixo, 4 bênçãos prometidas aos, está vendo aí? Aos dizimistas. E quando a gente é bom, a gente tem um respaldo maior, né? Aí o doutor Russell Shedd, pastor Batista, a gente extraiu essa lição desse comentário que ele fez. Mas a pergunta é, o dízimo ainda é lei? Bom, eu nunca tive dúvida, sempre fui coerente a interpretar da seguinte forma. O dízimo, biblicamente falando, diante da minha compreensão, sempre esteve acima da lei. Antes da lei concedida ao povo através de Moisés, o dízimo foi praticado por Abraão, Melquisedeque, Isaac, Jacó. Aí 400 anos depois, 430 anos depois, para ser exato, o dízimo é sancionado na lei. Então, para mim, o dízimo sempre esteve acima da lei. Agora, presta bem atenção. No Antigo Testamento, quando a lei estava escrita em pedras, as pessoas participavam do dízimo por dever e obrigação. Isso é fato. Agora, no Novo Testamento, as leis não estão gravadas em pedras. Elas estão gravadas aonde? Em nosso coração. Sendo assim, a nossa maior motivação é o prazer da devoção. Não o dever da obrigação, mas o prazer da devoção. Eu não quero subestimar a graça em detrimento da lei. Muitos fazem isso. Mas está lá escrito em Judas, cuidado para não fazer libertinagem da graça. Sabe de uma coisa, irmãos? Escuta bem. Na lei, estava escrito olho por olho, dente por dente. Não era isso? Era a lei, escrita ainda também no Código de Hammurabi, a lei de Italião. No Novo Testamento, na graça, se alguém te ferir numa face, dá-lhe a outra. Qual é o mais difícil? A lei ou a graça? Na lei, Deus pedia que guardássemos um dia na semana, era o sábado. Isso era a lei, o sábado do Senhor. Na graça, Deus pede que nós venhamos guardar cada segundo da nossa vida e da nossa existência, todo dia é santo. Qual é o mais fácil? Qual é o mais difícil? Na lei, olhar para ou melhor, se deitar com uma mulher se configurava em adultério. Ter uma relação extraconjugal, contato físico, era considerado como adultério. Isso na lei. No Novo Testamento, basta olhar e imaginar, o adultério já foi cometido. Qual é o mais fácil? Qual é o mais difícil? Na lei, Deus pedia somente 10%. Na graça, você vai encontrar lá em Atos, a igreja dando tudo. Tudo. A Bíblia diz que era tudo derramado nos pés dos apóstolos. E quando um casal chamado Ananias e Safira vem de uma propriedade para dar na casa do Senhor, doar na casa do Senhor, e mente, a Bíblia diz que eles mentiram não contra homens, mas contra o Espírito de Deus e foram fulminados, exterminados imediatamente. Vamos supor que Ananias e Safira chegaram a vender aquela propriedade por 100 mil reais, pedaço de terra. Chegaram para Pedro e disseram, olha Pedro, graças a Deus nós conseguimos vender o pedaço de terra e a gente conseguiu vender por 80 mil, toma aí para a obra. Gente, olha para mim, qual é o problema que há nisso? Eles estavam doando, eles estavam ofertando, afinal de contas, a avareza impedia tanta gente de ofertar. Qual era o problema? Ananias e Safira tinham boas intenções? Tinha. A atitude deles era boa? Eram. Mas qual era o problema? Estavam mentindo contra o Espírito Santo. Não era contra Pedro, não é contra homem, é contra o Espírito Santo. E eles morreram. Veja que o zelo de Deus, ele se revela justamente
diante de uma situação de contribuição e cooperação. Eu pergunto a você, qual é mais fácil, a lei ou a graça? Sabe qual é o nosso problema? É fazer barateamento da graça, libertinagem da graça, tratar a graça como uma desgraça e não reconhecer os nossos compromissos diante de Deus. Não estamos debaixo da lei de Moisés, estamos debaixo da lei de Cristo. E sabe qual é a minha compreensão aqui? É que debaixo da lei de Cristo, seja o que for que eu vier a fazer, se não for por devoção, de uma forma voluntária, de uma forma espontânea, torna-se abominável aos olhos do Senhor. Os irmãos estão aqui, estão ouvindo? Se vir ao culto por cultuar, se vir ao louvor por louvar, se vir por algum tipo de constrangimento, torna-se abominável. Porque na graça, a graça ela vai nos cobrar não simplesmente a obediência de um mandamento, mas a consciência, a compreensão de um dever a ser exercido com prazer, para que não se torne abominável diante do Senhor. Por isso que o sacrifício tem que ser santo, tem que ser vivo e tem que ser o quê? Agradável. Porque se não for agradável, deixa de ser santo. E se deixar de ser santo, deixa de ser vivo. Então esse prazer dessa devoção, de entender que estou em um ato de gratidão, em um ato de devolução, em um ato de adoração ao Senhor. Agora escuta bem, para concluirmos. Há quem diga, mas Jesus nunca ensinou sobre os dízimos. Há quem diga, quantos já ouviram isso? Não? Ninguém ouviu aqui? Então, que universo é esse que eu estou vivendo? Eu mais escuto pessoas dizendo, Jesus nunca ensinou sobre os dízimos. Não? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 23. Essa mensagem está sendo gravada, estará à disposição dos irmãos que desejarem ouvir novamente ou entregar para alguma pessoa no nosso canal no YouTube. Essa semana você já terá acesso. Mateus 23, versículo 23. Me ajuda aí. Há quem diga, Jesus nunca ensinou sobre o dízimo. Olha o que Jesus diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha só. Quem pensa que Jesus nunca ensinou o dízimo, eu vou lhe dizer o seguinte, Jesus nunca foi explícito e enfático, porque nunca houve necessidade. O dízimo, depois de Malaquias, sempre foi observado, sempre foi cumprido. Jesus aqui é contra os fariseus, não pelas suas ações, mas pelas suas intenções, porque eles faziam o que faziam para ser visto pelos homens. Agora, algo interessante que eu acho aqui, é que eles davam dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Sabe o que é isso, irmãos? Eram ervas, especiarias, que serviam e eram usadas em tempero. Então, as plantações mínimas e miúdas, como essas ervas, essas especiarias, elas eram observadas pelos fariseus. Ei, escuta só isso. Eles eram dizimistas tão fiéis ao Senhor, que até do cominho, da hortelã e do endro, eles entregavam. Eles eram tão fiéis ao Senhor, que até das sementes, dos temperos, das ervas insignificantes, eles devolviam ao Senhor. E sabe o que é que Jesus diz? Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus disse que ele está errado? Não. Jesus não disse que eles estão errados. Jesus diz bem assim, olha, o problema de vocês é que vocês estão ignorando a justiça, a misericórdia e a fé. Há quem diga que o seguinte, mas Jesus aí falou para os fariseus, e hoje nós não somos fariseus. Pronto, então vamos usar dessa interpretação.
se o dízimo não é válido, também não é válido a justiça e a misericórdia e a fé. Porque Jesus diz: fazei estas coisas, ordenança, mandamento, instrução, sem omitir as outras. Se a gente quer omitir aqui, então devemos omitir também a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus censurou, Jesus criticou muitos fariseus, mas teve um momento que ele elogiou os fariseus. Quem lembra? Quem lembra? Mateus 5:20. Pastor, Jesus elogiou os fariseus? Sim, isso que você está ouvindo. Jesus elogiou os fariseus. Quando e de que forma? Mateus 5:20. Olha o que Jesus diz sobre o fariseu. Assim está escrito, Jesus falando: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Oi? Recebeu aí? Jesus criticou, censurou os fariseus por causa da hipocrisia, por causa da vaidade em suas ações, em suas intenções de serem vistos por os homens. Mas por outro momento ele chega para os apóstolos e vem aqui. Está vendo esses homens que eu critico, censuro o tempo todo, chamo de hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiado? Existe uma virtude neles que precisa ser observada. Qual é, Jesus? Qual é? É que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eles tinham uma conduta moral impecável, um exemplo de vida extraordinário. E o próprio Jesus elogia esse comportamento dos fariseus. A nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Amém? Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, levante ao alto, consagrando a Deus nessa hora. É momento de consagrarmos aquilo que pertence ao Senhor. E que Deus tire de nós toda a avareza, toda a usura, toda a ganância. Que venhamos cooperar com amor, com alegria, com gratidão em sua obra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.